Me chamo Guilherme. Moro na cidade de Embu Guaçu, interior de São Paulo. Desde pequeno, ouço as suas histórias, Eli Correia. Minha mãe, minha avó, sempre foram fãs. E por causa delas, isso acabou virando rotina na minha vida também. Sempre gostei dos contos voltados para o terror. E hoje eu vou contar um fato real que aconteceu comigo e com a minha família há alguns anos. Na época, morávamos numa casa no centro da cidade. Mas meu falecido avô, o senhor Geraldo, ele sempre sonhou em viver num lugar assim bonito, num lugar com muito espaço e com muita plantação. Então ele começou a procurar uma casa para trocar pela nossa. Sabe, ele falou, quem sabe eu consigo alguém que more num lugar assim tranquilo, algum lugar bem bonito, onde eu possa plantar, um lugar, sabe, que eu me sinta bem. E aí, quem sabe essa pessoa possa trocar, fazer essa troca, fica com a nossa casa e a gente vai para esse local. Não demorou muito até aparecer um casal interessado na troca. Só que desde o início, nós achamos um pouco estranho, né? Porque eles pareciam ter pressa. Eles queriam sair logo da casa. E isso nos deixou um pouco desconfiados, já que o lugar onde eles moravam era simplesmente maravilhoso. Um lugar lindo, um lugar tranquilo, um lugar com plantações. Por que será, né, que eles estavam com tanta pressa de sair dessa casa? Onde eles moravam era um sítio enorme, com muita área verde, com muitas plantações. Tinha até um riozinho que corria lá, ali para o fundo do quintal. Afinal, para o meu avô, era tudo que ele sempre quis. Mas, mesmo achando aquilo um pouco estranho, né? O fato deles quererem sair tão rápido de lá, meu avô não pensou duas vezes. Ele resolveu toda a documentação rapidamente e nós mudamos para lá. Éramos em 5 pessoas. Eu, meus pais e meus avós. O sítio tinha 2 casas. Os meus avós ficaram na casa de cima e eu com meus pais na casa de baixo. Na primeira semana, a primeira semana foi só festa, só alegria. Sabe, todos contentes, felizes. Meu avô então no auge da alegria. Meu avô e meu pai cuidaram de fazer algumas reformas necessárias no local. Meu avô construiu um fogão de lenha, uma churrasqueira e tudo ali parecia um sonho. Ficou um lugar muito bonito, mas muito bonito mesmo de se ver. E um local maravilhoso para se morar. Só que esse sonho logo virou um pesadelo. Certa madrugada, minha avó Maria se levantou para ir ao banheiro. Foi ao banheiro, fez o que tinha que fazer, apagou a luz e voltou para a cama. Só que minutos depois, ela percebeu que a luz do banheiro estava acesa outra vez. Ela estranhou, né? Mas como assim? A luz está acesa? Eu tenho certeza que eu apaguei a luz antes de sair do banheiro. Mas
tudo bem, né? Ela estranhou, mas levantou e foi apagar de novo a luz. Assim que deitou, uma luz começou a brilhar por baixo da porta do quarto dela. Aquela luz que brilhava, aquele brilho, aquele brilho. Vovó, mesmo assustada, ela tentou ignorar aquilo, sabe? Não dar importância. Ah, deve ser algum clarão lá de fora, sei lá. Ela tentou dormir. Foi então que ela sentiu algo puxando sua mão com muita força. Aquele puxão. Ela desesperada. Ela acordou assim, ficou desesperada, ainda como se sentisse, né? A mão sendo puxada. E ficou pensando, mas o que é isso? O que está acontecendo? Pois no quarto estavam apenas ela e meu avô. Então ela assim meio que com medo, meio assustada, ela chamou meu avô, sabe? Você fica assim sacolejando a pessoa para acordar. Acorda, acorda, acorda. Vovô já estava dormindo. E vovó falou, eu não sei, mas tem algo aqui puxando minha mão com força. Mas meu avô, como estava com aquele sono todo, ele falou, isso é coisa da sua cabeça. Para com isso, vai, deixa eu dormir. Volta a dormir de novo, vai, dorme, vamos dormir de novo. A gente tem que acordar cedo amanhã. E você fica aí me acordando com essas besteiras. Você deve estar sonhando. Acho que você teve um pesadelo. É isso mesmo, você teve um pesadelo. Vamos dormir. Nesse dia, minha avó, mesmo encucada, ela pensou então deve ser coisa da minha cabeça, né? Deve ser coisa assim que eu sonhei, que eu tive algum pesadelo e... Bom, quer saber de uma coisa? Vou dormir. Depois disso, algo assustador aconteceu comigo. De madrugada, eu estava desenhando em meu quarto. Sabe assim, quando você perde o sono, você não está com sono, né? Então eu estava lá, desenhando, a televisão da sala. De repente, a televisão que estava desligada, de repente, ouço aquela voz, ouço aquele som, a televisão ligou sozinha. Como assim, gente? Como? Eu tô aqui sozinho, desenhando, e a televisão ligou. Eu achei muito estranho. Afinal, todos estavam dormindo. Como que a televisão ligou? Mesmo com muito medo, mesmo, confesso que com as pernas bambas, eu fui até a sala para desligar a TV. E quando cheguei lá, as luzes começaram a piscar. Sabe, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E a TV começou a aumentar o volume sozinha. Bem ali na minha frente, aquele som alto. A televisão foi aumentando o som. Não tinha ninguém mexendo na televisão. Só eu estava ali. Eu fiquei paralisado por alguns segundos. Depois criei coragem, desliguei a televisão e correndo, voltei para o meu quarto.
A partir daí, os acontecimentos sobrenaturais só pioraram. Rádios que ligavam sozinhos no meio da madrugada, luzes que piscavam. Ouvíamos barulhos até de correntes se arrastando. Eram correntes que se arrastavam lá no porão da casa. Certo dia, olhando no espelho do banheiro, minha mãe reparou uma sombra de capuz preto, sim. Uma sombra, alguém de capuz preto apareceu no espelho. E quando mamãe foi virar para ver o que estava acontecendo, desapareceu a sombra. Desapareceu. As coisas andavam estranhas por lá. E o medo tomava conta de mim. Principalmente porque eu era pequeno ainda. Para meus avós, aquilo era até que normal, sabe? Isso é normal acontecer. A gente já ouviu tantas histórias, né? De coisas assim, sobrenaturais que acontecem nas roças, nesses parques, nessas casas, né? Nesses terrenos. Afinal, eles nasceram e cresceram lá na roça. Então eles ouviram muitas histórias, sempre ouviram falar de assombrações. E parecia que eles não se incomodavam com aquilo, não tinham medo, achavam que era tudo normal. Mas meus pais também ficavam assustados, assim como eu. Mas fazer o quê? O que a gente podia fazer? Aquele era o lugar que meu avô tinha escolhido para morar. Aquele era o sonho dele. Um sonho que ele tinha e que quando foi realizado, ele ficou feliz demais. Só que a atmosfera no sítio foi ficando cada vez mais pesada. E todos nós começamos a ficar com muito medo. Sabe, muito medo de continuar ali, de morar ali. E uma noite em especial, esta noite marcou nossas vidas. Meu avô, ele tinha viajado. E para não deixar minha avó sozinha, eu e meus pais fomos dormir na casa da vovó, fazer companhia a ela. Afinal, meu avô não estava. A gente não ia deixar a vovó sozinha naquela casa. Fomos os três para lá. Eu, minha mãe e meu pai. Só que naquela noite, algo horrível aconteceu. Eu estava dormindo com minha avó na cama dela. E os meus pais estavam dormindo em outro quarto. De repente, naquele silêncio, sabe? O sítio tudo quieto. De repente, ouvimos gritos vindo do quarto deles. E ao ouvir aqueles gritos terríveis, eu e vovó corremos para lá. Foi quando nós vimos meu pai totalmente transtornado. Sabe, uma pessoa assim, fora de si. Uma pessoa como se estivesse sendo possuído. Papai estava em cima da minha mãe, tentando enforcá-la. Sabe, ele tentava, segurava o pescoço dela e queria enforcá-la. E uma voz grossa e desconhecida
dizia: saia da minha casa! Saia! Saia da minha casa! Saiam todos vocês! Todos vocês! Vou embora daqui! Saiam! Saiam todos! Eu e minha avó, com grande esforço, conseguimos tirar papai de cima da mamãe e começamos a orar. Eu orava, eu tremia e orava. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu orava, a vovó orava. E aos poucos ele foi se acalmando. Foi se acalmando, foi ficando mais tranquilo e acabou adormecendo. Naquele dia, minha mãe e minha avó passaram a madrugada toda orando nos pés da cama, onde meu pai adormecia. No outro dia, quando meu pai acordou, perguntamos a ele: o que houve? O que aconteceu? O que foi aquilo? E ele então: o quê? O que que foi? O que que aconteceu? Papai não se lembrava de nada do que havia acontecido. Meu avô logo voltou de viagem. E minha avó foi correndo encontrar com ele e contou tudo o que tinha acontecido naquela noite e implorou, pediu, pelo amor de Deus: vamos sair todos desta casa. A gente não quer mais ficar aqui. Coisas estranhas estão acontecendo. Eu te peço, eu te imploro. Vamos sair dessa casa. Mas mesmo assim, meu avô, ele estava irredutível. Ele não queria se desfazer daquele sítio. Ele não queria mudar, sair de lá. Afinal, era o sonho dele que tinha se realizado. Porém, dias depois, foi o meu próprio avô quem viveu uma experiência horripilante. Ele estava dormindo, quando de repente foi acordado, sabe, por um vulto assim, um vulto com feições cadavéricas. Um velho que, chacoalhando meu avô, sabe, pegando ele assim, chacoalhando, dizia com aquela voz horripilante: saiam daqui! Eu estou mandando vocês saírem daqui! Aqui é minha casa! Aqui é minha casa! Vão embora, saiam daqui! Então, nesse momento, meu avô não teve dúvidas. Depois desse susto, depois disso que aconteceu com vovô, desse aparecimento assombroso, ele não teve dúvida. Ele acordou a família, contando o que tinha acontecido a ele. E que assim que o dia nascesse, ele ia pôr aquele sítio à venda. Acabou a minha história com esse sítio, não quero mais saber desse meu sonho de morar aqui, agora sou eu que não quero. E assim, meu avô conseguiu arrumar uma casa no mesmo bairro. Uma casa inferior ao sítio. Porém, nós todos estávamos desesperados,
para sair daquele lugar, para sair daquele sítio. Então, não tivemos muita escolha. Foi quando soubemos, através de uma pessoa, que aquele sítio havia pertencido a um senhor que morreu ali, naquele sítio, devido a uma tentativa de assalto que houve. E esse ex-dono, muito apegado àquela propriedade, apegado demais àquele sítio, ele que jamais admitiu sair dali, e que nessa tentativa de assalto, como ele não queria sair, não queria entregar o sítio, ele foi totalmente trucidado. Ele foi morto pelos assaltantes. E até hoje falam que depois de morto, ele pode sim ter sido sepultado no cemitério, mas só que o espírito dele continua ali no sítio, apegado àquela propriedade. E qualquer pessoa, qualquer um que se mude para lá, qualquer pessoa que adquira, que compre aquela propriedade, com certeza será atormentado pelo espírito do seu Chico. Aquele que se atrever a entrar naquele sítio, a entrar naquela casa, aonde está o espírito do seu Chico, irão ouvir: saiam daqui! Saiam! Saiam, saiam já! Saiam daqui! Aqui é minha casa! Aqui é minha casa! Vão embora! Eu não quero ninguém aqui! Essa casa me pertence! Saiam! Essa é a minha história. Essa é a história que eu resolvi contar para você, Eli. Para você e para todos os ouvintes da Carta da Saudade. Eu sou o Guilherme, aqui de Embu-Guaçu, interior de São Paulo. A história do sítio assombrado e do espírito perturbador daquele homem que não queria que ninguém ocupasse aquele sítio, de tão apegado que ele era. Ele morreu, mas o espírito dele, continuou ali. Não queria que ninguém ficasse dentro da casa, ali no sítio. O espírito do seu Chico dizia com todas as forças: saiam daqui! Aqui é minha casa!
Oi, Cíntia, boa tarde. Cíntia Usanete aqui de Santo André. Eu queria saber sobre o meu sonho. É, Tá aí, gente. Mais uma história da saudade, né? E tem depoimentos de pessoas que acompanharam a carta. Boa tarde, Cintia. Eu acredito. Em Biúna tem um sítio assim. Ninguém consegue morar, ninguém consegue nem alugar mais para festa, para nada. É desse jeito para pior. Nossa, Ai, Deus me livre. Eu acredito. Eu acredito que pessoas que são assim muito apegadas às coisas não dá sossego não. E Biúna tem um sítio desse jeito aí. E é lindo, é cinematográfico o sítio, mas ninguém consegue nem vender, nem alugar, nem para temporada, nada, nem para festa, nada. Que acontece coisa assim absurda lá. Deus é Pai. Bom final de semana. obrigada, minha amiga. Obrigada por você dar o seu depoimento. Quer dizer que aí também tem um sítio assim, um sítio lindo, mas que ninguém consegue ficar. Com certeza, né? É alguém assim como o seu Chico. Se apega tanto às coisas materiais, né? Meu Deus do céu. Tem que rezar uma missa para ele. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, meu bem. Tem que rezar uma missa, né? Para expulsar a alma dele dali. Tem pessoas que não se despreendem, e principalmente essas pessoas muito apegadas, né? Com as suas coisas materiais, elas não se despreendem deles. Elas ficam aqui na Terra. Então tem que rezar uma missa para ele, tem que pedir pro padre ir lá, rezar uma missa lá e fazer um exorcismo lá para tirar a alma desse senhor de dentro da casa. Meu Deus, que horror! Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos da Rádio Capital. É Lúcia Guarulhos. Ô, minha amiga, você podia vir narrar a carta aqui, né? Eu amo você. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde. Você representou muito bem a Correia. Obrigada. Parabéns. Nossa, que história. Eu fiquei com medo. E outra, por isso que a gente não deve se apegar a coisas materiais. Porque se apega demais, pode acontecer. Misericórdia. Mara do Jardim Peri. Tá aí. Gente, não é fácil não, viu? Já pensou? Você vai morar num lugar lindo, um lugar que você sempre sonhou. Chega lá, todo mundo faz aquela festa. Ai, que bom! Quanto espaço, que lugar lindo! E aí, de repente, começam a acontecer essas coisas. É sombra que passa no espelho. Você sentindo alguém puxando sua mão, a televisão ligando sozinha, as luzes piscando, barulho de corrente se arrastando. Deus o livre, hein? Dá até medo, né? Porque tem uns sítios bonitos assim que as pessoas costumam alugar, né? No final do ano, a família se reúne com mais alguns amigos, então várias pessoas alugam aquela propriedade, né? A Neide está dizendo que não vai nunca mais alugar nada. Infelizmente existem, né? Pessoas muito apegadas às coisas materiais e que de repente vão embora e não se desligam daquilo. Querem continuar vivendo ali, né? Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo Nossa, bem. Cíntia tá de parabéns, viu? Também na carta, divinamente. Obrigada, meu bem. Ô, Cíntia, quando eu era criança, o meu pai comprou uma casa e nós fomos morar nessa casa. Essa casa era mal assombrada. A mulher, depois o meu pai descobriu que a dona da casa não gostava de criança. E nós era 3 crianças, quase tudo da mesma idade. Cíntia, nós dormia, nós três irmãs, numa cama de casal. Nós acordou de madrugada com a cabeça cheia de formiga. As portas abriam e fechavam sozinha. Uma vez eu xinguei a minha mãe, né? Eu respondi a minha mãe. Aí deu um sono em mim. Eu deitei lá no quarto, na cama dela. E a pessoa foi apertando minha garganta, foi apertando até eu perdi a voz. E eu gritava a minha mãe disse que não escutava. E parece que debaixo da cama era a Avenida Paulista. De carro, de barulho de carro.
Então isso é de verdade, porque aconteceu comigo, Cíntia. É verdadeiro. Parabéns, tá? Você tá representando ele muito bem. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo seu carinho, viu? Tá louco, meu. Eu tenho medo dessas coisas. Eu não gosto dessas histórias, sinceramente. Quer dizer, eu gosto de ouvir, né? Eu tenho a curiosidade de ouvir, de saber o que aconteceu. Mas depois eu fico com mais medo ainda, viu? Hoje eu vou dormir agarrada no meu veinho. Cíntia, boa tarde. Boa Você tarde. narrou muito bem. É Obrigada. Dalva da Vila Ré. Obrigada. Cíntia, eu tenho uma tia, ela tem 88 anos. Ela é tão apegada às coisas. Ela casou em 59. E ela tem a roupa, que eu acredito que deve ter sido uns 3 anos antes, do noivado. Ela tem essa roupa guardada até hoje do noivado. Meu Deus. Ela tem a roupa do dia, a cama, a coxa do dia, né? Do casamento que se fazia antigamente, ela tem isso guardado. Cíntia, eu tenho assim um pavor. O dia que ela foi embora daqui, eu olho por ela aqui. O dia que ela foi embora, eu não fico aqui nem, sabe, nem que eu for morar de aluguel. Eu simplesmente, desculpa, eu vou embora. Não, ela, se eu ficar aqui nessa casa, com certeza, ela não quer sair daqui por nada. A gente está querendo vender isso daqui, ela não quer vender. Olha. Ela só sai daqui para ir para o cemitério da Vila Formosa. Jesus. Então, esse é um dia que acontecer alguma coisa aí, eu tô fora. Beijo, Cíntia, bom fim de semana e siga as melhores do Eli. Obrigada. Obrigada, meu bem. Muito obrigada a você pelo seu depoimento, viu? Tá aí, eu só posso agradecer demais a todos vocês que ficaram ligados, acompanhando a carta. Eu já disse logo no início, né, que essa carta seria feita por mim, porque às vezes as pessoas já estão acostumadas, né, com o Eli Correia e falam, se não for o Eli Correia que contar, não tem graça. Mas muitas pessoas estiveram comigo na narração da carta, muitas pessoas estão me cumprimentando pelo zap. Obrigada, gente, obrigada de coração, viu? Mas, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, o Eli vai estar aqui, contando daquele jeito dele, daquela maneira que só ele tem, né? Só ele tem. A gente procura fazer o melhor, fazer com amor, com o coração, mas claro que, por isso que ele está aí com a carta há mais de 50 anos, né? Ele é aquele imitado, mas nunca igualado, né? Tá bom, gente. Obrigada a vocês pela companhia e até segunda-feira, né? Com mais uma carta da saudade. Sessão Líder, que saudade de você. Que saudade.